Boa noite para todos vocês, a paz. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de oração dessa sexta-feira. Hoje é noite de libertação, noite de quebra de maldição. Eu vou orar em nome do Senhor Jesus, vou orar forte. E se você crê, a mão de Deus, o poder de Deus vai tocar em todas as áreas da tua vida. E aonde o mal estiver atuando, aonde o mal estiver agindo, aonde o mal estiver escondido, vai cair por terra. Vai bater em retirada no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos entrar em oração. Se você puder, aí, prepara um pouquinho de óleo, ou então um pouco de azeite, porque eu vou consagrar o óleo, vou consagrar o azeite, e eu vou fazer a unção pela fé, no alto da tua cabeça, nas tuas mãos e nos teus pés. Essa unção de sexta-feira é para Deus tocar todas as áreas da tua vida. O mal, ele pode se esconder dos meus olhos, mas ele não pode se esconder dos olhos do nosso Deus. Ele cai derrotado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Como eu sempre falo aqui, eu não convido você para assistir a live, para assistir a sala de oração, porque você ficar olhando para a tela todo o tempo não vai mudar nada. Mas eu convido você para participar, e participar com a tua fé, orar, ouvir a palavra, se envolver com as coisas de Deus. Porque eu tenho certeza que se você participar com a tua fé, você sai levando a tua bênção, você sai levando a tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Você vai fazer aí da tua casa, aí onde você está, o seu santuário, o seu lugar de oração. Se você puder, aí onde você está, feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Porque é na presença de Deus que nós vencemos as lutas. É buscando a Deus que nós vencemos todas as batalhas. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nesse momento, meu Pai, nós nos colocamos em oração e fazemos, meu Pai, com toda a nossa fé, com toda a certeza do nosso coração, Pai. Fazemos, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, esse nome que tem todo o poder, esse nome que é sobre todos os nomes. No nome de Jesus, meu Pai, eu apresento agora na oração a vida de cada pessoa, Pai, que está comigo aqui na sala de oração, aqui nesse culto online, meu Pai. Essa senhora, esse senhor, os jovens, as crianças, essa pessoa, Pai, que nessa noite de sexta-feira, meu Deus, ela vem orar junto comigo, ela entra aqui ao vivo nessa sala de oração, meu Pai, porque ela crê no Senhor, porque ela crê na tua palavra, no teu poder, porque ela precisa, meu Deus, de uma saída, de uma resposta, de uma solução, meu Deus. Pessoas, Pai, que vêm arrastando problemas antigos, doenças, enfermidades, Pai, que ela tem tratado, tem gastado, mas não consegue resolver, meu Deus. Problemas antigos na família, meu Deus. As brigas, separação, traição, ciúme. O vício, meu Pai. O vício, como sempre, acabando com tudo. O vício da bebida, vício da droga, do jogo, da pornografia. Pessoas, Pai, que vêm arrastando a escassez na sua vida. O espírito da miséria, desde muito tempo, meu Deus, vem alcançando, vem acompanhando esta pessoa.
Por mais que ela trabalhe, por mais que ela lute, meu Deus, mas ela não consegue vencer. Pessoas, Pai, que há muito tempo vem sofrendo problemas emocionais, crise de depressão, crise de ansiedade, a síndrome do pânico, meu Pai. Problemas, meu Deus, que essa pessoa, ela já tentou de todas as formas, de todas as maneiras, meu Pai, uma saída, uma solução. E ela não conseguiu, ela não tem conseguido. Pelo contrário, meu Pai, parece que quanto mais ela luta, mais amarrada ela fica. Parece que quanto mais ela tenta sair do problema, mais problemas aparecem, meu Pai. Oh, meu Deus, eu clamo ao Senhor. Eu clamo ao Senhor, Pai, porque eu sei que o Senhor tem a saída. Eu sei, Pai, que o Senhor tem a solução. O Senhor é o Deus criador do universo, o Deus onipotente, o Deus dos milagres, das causas impossíveis. O Senhor, meu Pai, não tem problema que o Senhor não possa resolver. Não tem situação difícil, Pai, que o Senhor não tem uma solução. Por isso eu peço, meu Deus, ouve a oração do teu povo. Ouve a oração, meu Pai, dessa mãe, dessa esposa, desse marido, desse pai, desse filho, dessa filha, dessa pessoa que está orando agora junto comigo. Meu irmão, minha irmã, fala com Deus aí na tua casa, conversa com Deus, faz a tua oração, apresenta para Deus a tua luta, a tua dor, a tua batalha. Jesus disse na sua palavra que tudo o que você pedir na oração, crendo você vai alcançar, crendo você vai receber. Então fala com Deus, conversa com Deus. Não tenha vergonha, não tenha medo de orar. Não fique preocupado em falar palavra difícil, palavra bonita. Simplesmente abre o teu coração e pede a Deus: Senhor, me ajuda nessa situação, me ajuda nessa luta, nessa batalha. E Ele vai te socorrer, Ele vai te abençoar. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, atende cada oração nessa noite, atende cada pedido nessa noite, Pai. Que esses momentos que nós iremos passar aqui, Senhor, te buscando, te adorando, ouvindo a palavra, orando, que o Senhor venha trabalhar, meu Deus, na vida de cada serva, de cada servo do Senhor. A tua palavra diz que desde a antiguidade nunca se viu um Deus que trabalha em favor dos que confiam nele. Pai, a nossa confiança é o Senhor. A nossa esperança está no Senhor, Pai. Então, meu Deus, vem libertar, vem curar, vem abençoar, vem dar vitória para o teu povo nessa noite, Pai. Abençoa, meu Deus, aqueles que já estão aqui na sala de oração. Traz, Senhor, aqueles que ainda não puderam chegar. Faz com que nessa noite, meu Pai, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, elas encontrem essa oração. Faz essa oração chegar para elas, Pai, para que elas sejam abençoadas, para que elas sejam libertas, para que elas tenham a vitória, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço de coração, de todo o coração, em nome de Jesus. Louve a Deus agora, de todo o coração. De todo o coração. Meu Deus, Meu Deus. pede a Ele, ouve a minha oração. Ouve a minha oração. São tantos os que querem o meu mal. O meu mal. Fala para Ele, desejam ver o meu fim. Desejam
desejam ver o meu fim. Mas eu clamo com toda a minha fé. Com toda a minha fé. Fala para Deus, vem ouvir a minha oração. A minha oração. Abre o teu coração e clama, Rei dos Reis. Rei dos Reis. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Eu clamo. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Meu Deus. Meu Deus. Estou aqui. Estou aqui. Preciso tanto de ti. Tanto de ti. Rei dos Reis. Rei dos Reis. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Eu clamo. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Meu Deus. Meu Deus. Estou aqui. Estou aqui. Preciso tanto de ti. Preciso tanto de ti. Faça dessa canção uma oração de todo o coração. Clamo a ti. Clamo a ti. De todo o coração. De todo o coração. Pede a Ele, meu Deus. Meu Deus. Ouve a minha oração. Ouve a minha oração. São tantos os que querem o meu mal. E desejam ver o meu fim. O meu fim. Mas eu clamo com toda a minha fé. Vem ouvir a minha oração, Senhor. Vem ouvir a minha oração. Abre o teu coração, solta a tua voz, Rei dos Reis. Senhor meu Deus. Senhor meu Eu Deus. clamo. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Meu Deus. Meu Deus. Estou aqui. Estou aqui. Preciso tanto de ti. Muita fé. Rei dos Reis. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Eu clamo. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Meu Deus. Meu Deus. Estou aqui. Preciso tanto de ti. Estou aqui. Fala pra ele, preciso tanto de ti. Aí na tua casa, onde você está, se você puder, levanta as tuas mãos, duas mãos. Isso é sinal de rendição a Deus. Você está falando para Ele, Pai, eu me rendo ao Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Olha assim comigo, meu Deus. Em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, todos os meus problemas nas tuas mãos. Eu tenho certeza da minha bênção. Eu tenho certeza da minha vitória. Por isso eu já te agradeço antecipadamente, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Diga amém
Graças a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus Cristo aí onde você está. Ao nosso Deus toda a honra, ao nosso Deus toda a glória, toda adoração e toda exaltação em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Glória a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Mais uma vez, gente, boa noite para todos vocês. Boa noite para você que está comigo aqui na videoconferência. Estou vendo aqui muita gente aqui, ó. Dona Mara, o cabelo da Dona Mara está cada vez mais bonito. Eita, meu pai, já preparou o cabelo para o Natal e para o Ano Novo? Eita, glória a Deus. Deus abençoe a vida da senhora, Dona Mara, de maneira grande, poderosa, a senhora e a sua casa, no nome de Jesus. Boa noite para você também que está comigo através do YouTube. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? O som tá bom? Tá chegando bem aí o som? Me diz aí, pessoal que está comigo aqui na vídeo. Tá bom o som aí, Roberto? Amém, glória a Deus. Tá bom o som aí, senhor Antônio? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pessoal que está pelo YouTube, me dá um feedback aí, me dá um retorno. O som está chegando bem aí no nome de Jesus? Amém. Dona Fátima está dizendo, tá bom aqui, bispo. Kaline, sim. Terezinha, glória a Deus. Obrigado, gente. Obrigado. Eu quero entregar para você uma palavra de Deus. Que eu tenho certeza que você que está aqui com um propósito firme, de buscar esse Deus, vai te ajudar, vai te abençoar, vai abrir o seu entendimento para que você comece a ver Deus operando na tua vida. Por isso, procure prestar atenção na palavra. Não deixa nada te atrapalhar. Fica até o final. Porque eu tenho certeza que quando eu terminar, você sai levando a tua bênção no nome de Jesus. Amém? Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 22. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Aproveita, gente, já compartilha o link da oração, vai mandando para os seus contatos aí, para a gente trazer muita gente para essa oração dessa noite. Principalmente aquela pessoa que você sabe que está sofrendo, que está precisando do agir de Deus. Compartilha a oração, o link da oração aí com ela, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha tela com você. Deixa eu abrir aqui Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 22. Achou aí na sua Bíblia? Deixa eu colocar na tela para você. Marcos 11, 22. Mas está calor aqui, o meu óculos começa a embaçar aqui. Eu tenho que estar limpando aqui o óculos. Marcos 11, 22. Essa palavra de hoje, ela vai responder muitas perguntas. Mas dentre elas, duas perguntas que eu tenho ouvido de maneira seguida. Bispo, será que eu estou pedindo errado? Muitas pessoas têm me feito essa pergunta. E outras pessoas têm feito a seguinte afirmação:
Deus não está me ouvindo? Será que Deus não está me ouvindo? Essa palavra vai responder principalmente essas duas perguntas. Eu estou pedindo errado? Será que Deus não está me ouvindo? Deixa eu falar uma coisa para você, antes de nós lermos a palavra. As coisas de Deus, tudo aquilo, minha avó do coração, Elisinete, tudo aquilo que você pede a Deus para a sua vida, primeiro chega na sua fé, para depois chegar na sua mão. Preste atenção nisso. As coisas do céu, as coisas de Deus, que eu estou buscando para a minha vida, primeiro essas coisas chegam na minha fé, para que depois possa chegar onde? Nas minhas mãos. Guarda isso, anota isso. As coisas de Deus primeiro chega na minha fé, para depois chegar na minha mão. Olha só o que Jesus disse. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Quando Jesus falou essa palavra, ele estava falando para os discípulos da passagem da figueira. Lembra da passagem da figueira? Que Jesus foi até a figueira para ver se nela encontrava o quê? Fruto. E diz a Bíblia que não tinha nada. E Jesus sabia que não tinha nada. Mas Jesus tomou essa decisão para mostrar para os discípulos e para mostrar para mim e para mostrar para você que primeiro a sua bênção vai chegar na sua fé. Você precisa crer. Para que depois ela possa chegar onde? Na sua mão. Jesus foi até a figueira e diz a Bíblia que não era tempo de figos. Então só tinha folhas. E Jesus virou para a figueira e falou assim: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Só que Jesus falou com a figueira, aparentemente não aconteceu nada. E aí aonde muita gente tem a dificuldade. É aí aonde muitas pessoas elas caem naquela pergunta: será que eu estou pedindo errado? Será que Deus não está me ouvindo? Porque ela faz o pedido. Ela faz o pedido. E como ela não vê acontecer nada naquele momento, ou por um X período de tempo, ela já vai e diz: será que eu estou pedindo errado? Será que Deus não está me ouvindo? Deus, ele ouve todas as orações. Mas primeiro, a resposta tem que chegar na tua fé. Você precisa crer. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo. Jesus está dizendo assim: olha, eu garanto que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar aonde?
no coração. A pessoa pede, mas no coração ela duvida. Primeiro, a bênção tem que chegar na tua fé, para depois chegar na tua mão. Você precisa orar, agir e tomar cuidado com os seus pensamentos. Porque a dúvida começa com o pensamento. Jesus disse: se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim vai ser com você. Presta atenção. Você faz a oração. Você faz a oração. Um exemplo. Meu Deus, eu não aceito essa doença, essa enfermidade no meu corpo. Porque está escrito na tua palavra que o Senhor já me curou lá no Calvário. Eu não aceito. Em nome de Jesus, dor, doença, enfermidade, saia. Em nome de Jesus. Debaixo da palavra. Agora, eu não tenho que... deixa eu ver. Não é assim que funciona. Agora eu preciso crer na minha cura. Agora eu preciso crer na minha cura. Ah, bispo, mas a dor está aqui, a doença está aqui. Eu creio na minha cura. Agora o meu comportamento é de quem está com saúde, eu creio. As coisas de Deus primeiro chegam na tua fé, depois vai chegar na tua mão. Está claro aqui a palavra. Se alguém disser a esse monte, ergue-te. Isso é a oração. Lança-te no mar. Já fiz a oração. Mas aí eu fico, será que Deus está me ouvindo? Será que eu estou pedindo certo? Pronto, dúvida. Pronto, acabou. Não vai ter a resposta. Porque primeiro tem que chegar na tua fé. Primeiro você crê dentro de você. É aquilo. É aquilo que eu tenho falado seguidamente. Primeiro muda aqui dentro. Aí depois vai mudar do lado de fora. Eu peço a minha cura. Mas aqui dentro, eu continuo agindo como um doente. Ah, tô doente. Ah, tô com dor. Ah. Jesus disse, se você não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que diz, vai ser assim. Se você está pedindo a tua cura e dentro do teu coração você está crendo, não, eu orei, eu não vou nem mais pedir por isso não, porque eu já recebi. Eu vou agora focar em outra coisa. Ah, Jesus disse assim, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. No reino desse mundo, é ver para crer. No reino de Deus, é crer para ver. Primeiro você crê na tua cura. Primeiro você crê na libertação do teu filho. Você vê, por exemplo, a pessoa vem aqui, ora comigo, ora. Quando ela termina, ela vai para todo desespero. Não adiantou de nada. Tu não vai receber nada. Porque você orou. Mas você não crê. Você quer ver uma coisa? Você sabe o que é comprar fiado? Hã? Você vai lá no mercado lá da tua rua. Você vai lá no açougue, na padaria. Aí você quer levar lá na padaria, tu quer levar o pão.
Aí você pega o pão e fala assim, seu Joaquim, eu vou comer esse pão, depois eu venho e te pago. Não é assim? Não, não é assim não. Você paga o pão, depois tu vai comer. Você pedir e você não crer é igual a pedir fiado. Você quer primeiro para pagar depois. Não, primeiro você crê. Você crê de todo o teu coração. Olha a palavra. Olha a palavra. E não duvidar onde? No coração. Quando a Bíblia fala do coração, não está falando do músculo que bombeia sangue para o corpo, não. Está falando aqui, ó, pensamento. Coração é centro de pensamento. Você ora, mas você não vigia com o teu pensamento. Aí Satanás vai para cima de você, tu não conseguiu, não vai dar certo, não vai. Aí você vai deixando aquilo te abater, te abater, te abater. Aí daqui a pouco você está murcho, murcho, murcho. Você orou, mas você não creu. Hã? Crer no coração é aqui, ó. Você orou, agora você vai cuidar do teu pensamento. Lá em Provérbios, depois você lê Provérbios 4:23, anota aí e lê depois. Quando o Espírito Santo diz assim, sobretudo, o que tu deve guardar, guarda o quê? O teu coração, que é a fonte da tua vida. O coração é pensamento, sentimento e ação. A pessoa ora, mas continua com o pensamento de dúvida, de derrota. Ah, eu orei, deixa eu ver como é que meu filho vai vir. Deixa eu ver se a oração, se Deus ouviu, né? Deixa eu ver se Deus já... Deus não me ouviu, acabou, você não crê. Você crê, depois você vai ver. É a palavra de Deus, é a maneira de Deus. Gente, vida com Deus não é você tentar jogo de sorte. Vou orar, ver se dá, né? Vou orar. Bispo, ora aí, vê se dá. Não, não é isso não. É fazer conforme a palavra. Jesus está dizendo, em verdade te digo, se você disser a esse monte, ergue-te e lança no mar, e você crê, você não duvidar aonde? No coração, pensamento, que dentro de você, comportamento. Você ora, mas está sempre abrindo a boca para dizer derrota. Eu não posso. Fulano não muda. Eu não consigo nada. E que isso, e que aquilo. Você não crê. Você não crê. Você está tentando a sorte. Você está jogando o dado para ver se cai o 6. Não é assim que as coisas funcionam. Eu estou mostrando para você na palavra. Se você não duvidar no teu coração, mas crê o que você está dizendo, Jesus disse, vai ser assim. Se você clamar pela tua cura e crer na tua cura, a cura vai chegar. Se você clamar pelo teu filho, pela tua filha, e agora crê no teu coração, que aquilo que você pediu, libertação dele, vai acontecer. Já aconteceu. Vai chegar na tua mão. O problema da falta de fé é as pessoas serem guiadas por aquilo que elas estão vendo. Ou por aquilo que elas estão o quê? Ouvindo. Satanás sabe disso. Aí ele falou assim, é? Então eu vou mandar um monte de pensamento ruim para ela. Só que ele manda o pensamento, você aceita se tu quiser. Você é obrigado a aceitar? Deus deu para mim e para você livre arbítrio. Sou eu quem decido. O inimigo vai mandar o pensamento. Agora é eu que decido se eu vou deixar ele começar aqui e descer para aqui. Ele mandou o pensamento aqui. Eu deixei, desce para aqui. Desceu para aqui,
o meu comportamento vai ser de dúvida, de desespero, de medo. Aí eu estou orando, orando, orando. Ah, será que eu estou orando certo? Será que Deus está me ouvindo? Deus ouve a todos. Está faltando você crer. Você está entendendo, sim ou não? Orar é crer que já recebeu. Crer que a vitória já é tua. Não adianta eu fazer a oração e você dizer assim, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Aí, quando você sai aqui do culto, você lembra tem um personagemzinho, eu não sei o nome, um desenho animado antigo, que o bichinho era derrotado, ficava assim, ó vida, ó que vida, ó céus. Hã? Alguém lembra o nome desse personagem aí? Eu lembro quando a gente era criança, tinha um desenho animado, não me lembro. Era um rapaz, o bicho era derrotado. Só vivia assim, ó vida, ó céus, ó que vida. Tem gente que ela ora comigo aqui, eu recebo, eu tomo posse. Aí quando sai daqui, ó vida, ó que vida, você não crê. Não é que você está orando errado. Não é que Deus não está te ouvindo, o problema é que você não crê. Você lembra que eu comecei a palavra dizendo, as coisas de Deus primeiro chega na tua fé para depois chegar na tua mão. E Jesus está dizendo aqui, se você não duvidar no teu coração, pensamento, começa aqui. Coração começa aqui, ó, pensamento. Satanás vai mandar o pensamento, mas é você que tem que repreender. Arreda, Satanás, tu tá repreendido, tu tá amarrado, sai em nome de Jesus. Eu não aceito esse pensamento. Você sabe quando que o pensamento do inimigo ele brota? Quando está faltando as coisas de Deus. Você vê a importância de você estar ouvindo a palavra. Você está alimentando a tua fé. Vai ouvir um louvor que te edifica. Quando você está ocupando a sua mente com as coisas de Deus, o Satanás manda a dúvida, mas não entra. Lembra que vovó dizia que mente vazia é oficina de quem? Hã? Você está vazio das coisas de Deus. Você não quer se apegar. Você quer resolver o teu problema. Mas você não quer se apegar com as coisas de Deus. É vazio. Aí Satanás vem dizer assim, ó, quando você for fazer o exame, ó, vai dar que você está com isso, com aquilo. Ai, Deus, ora por mim. Eu vou orar, mas... Gente, a coisa é do jeito de Deus, não é do teu jeito. Jesus está dizendo, ora. Creia que você já recebeu. Tem atitude de fé. E Deus vai entregar na tua mão. Jesus disse, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Jesus disse, todo que pede, recebe. Mas primeiro eu creio. Primeiro eu creio. Orar é crer que já recebeu. Toma cuidado com teus pensamentos. Vai vir o pensamento da dúvida. Repreende, amarra, está repreendido em nome de Jesus. Creia dentro, essa vitória já é minha, Deus já me deu. Esse emprego já é meu, esse negócio já é meu, essa bênção já é minha. Mas fulano e Beltrano... Sabe aquela história do sapinho surdo? Hã? Conhece a história do sapinho surdo? Tem uma história que teve uma festa na selva e cada animal tinha que apresentar um número. O leão, o macaco, todo mundo apresentava o número. E tinha 3 sapinhos que o número deles era subir no pau de sebo. Sabe o que é pau de sebo? Naquelas festas juninas do interior tem muito pau de sebo, né? Bota uma nota lá em cima, aí coloca ali uma banha, um sebo ali, ninguém consegue subir naquilo, aí a nota fica lá, ninguém pega. E quando chegou a vez dos 3 sapinhos, aí o primeiro começou a subir, aí todo mundo que estava embaixo começava a olhar, ele não vai conseguir. Não, ele vai cair. Aí na metade o sapinho caiu. Aí foi o segundo sapinho, começou a subir, a mesma história. Ah, não, ele não vai conseguir, não. Não vai dar certo, não. Não, ele não pode. No meio da metade do caminho, o sapinho caiu.
Aí foi o terceiro sapinho. E começou a subir todo mundo. Não vai conseguir. Não vai dar certo. Ele não vai. O sapinho foi embora. Não, ele não vai conseguir. Ele vai cair. O sapinho foi. Chegou lá e pegou o prêmio. Aí todo mundo ficou intrigado. Como é que esse sapinho conseguiu? O moral da história, o sapinho era surdo. O problema é a voz que você fica dando ouvido. A voz da dúvida, a voz do medo, a voz que vai acontecer coisa ruim, a voz que você não vai conseguir. Aí você ora, mas não crê. Jesus disse, se você não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim vai ser. Por isso vos digo, e eu termino aqui, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste. Crê que já é teu, essa bênção já é minha e ninguém tira. O que você pedir na oração, crê que tu já recebeu. E Jesus disse assim, e será assim convosco. Começa a colocar isso em prática na tua vida, você vai ver o poder de Deus operando na tua vida. Você pede, amém? Você crê que já recebeu. Você tem atitude de fé. Você vigia com o quê? Pensamento. E o final vai ser a sua vitória. Essa é a palavra que Deus me deu para entregar para você nessa noite. Deus, ele é grande, ele é todo poderoso. Não tem problema que ele não possa resolver. Mas Deus não atende desespero. Tu pode desesperar. Deus não atende desespero, Deus atende a fé. Enquanto você achar que Deus vai olhar para você pelo teu desespero, tu vai morrer desesperado. Desculpa te falar, tu vai morrer desesperado. Porque Deus não atende desespero, Deus atende a fé. Deus não atende a necessidade. Deus vai me abençoar porque eu estou precisando muito. Não. Ele disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Toma essa palavra para o teu coração, mas que não seja apenas para você adquirir conhecimento, mas para você colocar na tua vida. Eu vou orar, eu vou crer que já é meu. Satanás vai tentar te convencer que não. Você vai dizer, tu está repreendido, já é minha essa bênção. Meu filho já está liberto. Eu já estou vendo a minha filha uma mulher de Deus. Meu casamento está restaurado. Essa miséria já foi embora. Mas fulano... Não. Eu orei, eu creio. Deus vai entregar na tua mão. Vai vir o pensamento ruim? Ah, com certeza. Mas cabe a quem repreender? Deus? É Deus que vai repreender o pensamento ruim? Não, é você. É você. É você que vai dizer, Satanás, eu não te aceito, sai da minha mente pensamento ruim. Amém? Jesus disse, tudo que você pedir na oração, crede que já recebeste, ou seja, ainda não chegou, mas dentro de mim já é meu. Essa cura já é minha, ninguém tira. Essa bênção já é minha, essa vitória já é minha. Jesus disse, e vai acontecer. Eu estou apresentando para você a palavra de Deus. Que o Espírito Santo revele isso no teu coração e que você coloque isso dentro de você e coloque em prática a partir de hoje. Você vai ver como é que as coisas vão andar para frente. A porta vai abrir. Vai ter luta? Ah, com certeza, sempre vai ter. Mas você vai vencer a luta com a sua fé. Amém? Glória a Deus. Você entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra dessa noite? Me diz aí, por favor. Quem entendeu? Bispo, eu entendi. Amém. Coloca isso para a tua vida. O que eu mais desejo, o que eu mais quero, gente, é ver você abençoado. E eu que sou falho, quero ver você abençoado, quero ver você feliz, quero ver você contando vitória, quero ver você contando testemunho. Deus muito mais.
Deus muito mais. Mas não adianta você querer as coisas de Deus fazendo do teu jeito. Faz do jeito de Deus. Se você fizer do jeito de Deus, você vai ver que dá certo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Você que está pelo YouTube, você entendeu? Hein? Então muda o comportamento a partir de hoje. Para de orar e depois começar a duvidar. Ora, creia, toma atitude, vigia os pensamentos. Deus vai entregar na tua mão. No tempo certo, na hora certa, chega na tua mão em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora fazer a oração forte de libertação espiritual. Eu vou orar em nome de Jesus, tu vai orar junto comigo. Aonde o mal estiver agindo, aonde o mal estiver escondido, aonde o mal estiver atuando, ele vai para o inferno, ele vai bater em retirada para o inferno, que é o lugar dele. E você vai sair levando bênção para essa noite, para essa semana, bênção de libertação para a tua saúde, bênção de libertação para a tua casa, para o teu trabalho, para o teu emocional, para a tua vida. Orar, crer, agir, vigiar o pensamento. Jesus disse, o que tu pediu vai ser teu. Amém? Glória a Deus. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, pega aí na tua mão. Pega aí na tua mão. Eu vou consagrar o óleo. Entendeu, dona Mara? Entendeu, Jasso? Eita, glória a Deus. Amém, meu irmão. Vamos nessa fé. Vamos nessa fé. Orar, agir, vigiar aqui. Deus vai entregar na tua mão. Ele é Deus. Ele não mente. A palavra dele não falha. Glória a Deus. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, apresenta aí para Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento, meu Deus, o óleo, o azeite que o teu povo levanta em casa agora em oração. Senhor Jesus, consagre esse óleo, consagre esse azeite, que não seja mais um simples óleo, um simples azeite, mas que seja o teu poder, o teu espírito, meu Pai. E no momento, meu Deus, que eu ungi pela fé a cabeça, as mãos, os pés desta pessoa, Pai, que o poder do Senhor venha cercar toda a vida dela, toda a vida dele, e aonde o mal estiver atuando, aonde o mal estiver incubado, aonde o mal estiver escondido, que ele bata em retirada pelo poder que há no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Deixa eu ungir você pela fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé, eu unjo o alto da tua cabeça com unção de libertação. Você que tem o óleo aí, tem o azeite, coloca no alto da tua cabeça. Recebe unção de libertação em nome de Jesus. Apresenta agora as mãos. Em nome de Jesus, eu unjo as tuas mãos com a unção de libertação. Coloca o azeite nas tuas mãos, passa-se uma na outra. Passa-se uma na outra. Agora deixa eu ungir os teus pés agora pela fé. Em nome de Jesus Cristo, eu unjo agora os teus pés. Coloca um pouco do azeite aí no teu pé direito. Vamos lá. Agora unge o esquerdo aí. É da cabeça aos pés. Em nome de Jesus. Quem tem foto da família, unge a foto. Quem tem peça de roupa do familiar, unge a peça de roupa. E em nome de Jesus, quando você ungir essa roupa, quando você ungir essa foto, unge com fé, creia que aonde ela tiver, aonde ele tiver, a mão de Deus, o poder de Deus toca nele, o poder de Deus toca nela, e o mal bate em retirada no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha para mim, igreja, por favor. Eu vou fazer agora a oração de libertação. Vou orar muito forte. Jesus disse assim, eu via Satanás caindo do céu como um raio, como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. E nada vai te causar dano. Eu vou usar a autoridade espiritual que Deus me deu.
Eu vou ordenar que todo mal no teu corpo, na tua casa, no teu trabalho, vá para o inferno, bata em retirada. E vai ter libertação nessa noite. Eu vou pedir para você permanecer sentado, sentada. Pode acontecer que na hora da oração, pessoas que estão possessas de espírito maligno, a possessão é quando o mal está no corpo da pessoa. Tem a opressão e tem a possessão. A opressão é quando o mal está em volta da pessoa. Está ali, cercando, apertando, oprimindo. E a possessão é quando o mal está no corpo da pessoa. Então, quando tem o mal no corpo da pessoa, na hora da oração de libertação, a pessoa se sente mal, sente tonteira, sente arrepio, sente o corpo pesado. Eu já digo para você, em nome de Jesus, o mal vai para o inferno sem manifestar. Então, não tenha medo, mas fica sentado. Fica sentado, fica sentada, porque eu vou orar forte agora no nome do Senhor Jesus. Amém? Aí onde você está, feche os seus olhos, por favor. Feche os teus olhos. Eu vou fazer agora a libertação espiritual. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Se você puder, coloque as mãos no teu coração. Coloque as mãos no teu coração. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, estendo a minha mão, e pela minha fé, Pai, eu estendo a minha mão para a vida dessa pessoa. A tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para fazer todas as obras do diabo. E debaixo dessa palavra, com a minha fé, em nome de Jesus Cristo, me levanto agora contra todo mal. Eu me levanto agora contra Satanás e todo o inferno. Eu me levanto agora contra toda bruxaria, toda feitiçaria, toda magia negra, toda grande, toda inveja, todo mal espiritual que vem atuando aí na vida dessa pessoa, sem manifestar. Sai do corpo dela agora. Sai do corpo dela agora. Você que está no corpo dela. Você que está no corpo dela. Espírito da possessão maligna. Sem manifestar. Sem manifestar. Sai daí agora. Sai da saúde dela. Espírito de enfermidade. Você que está aí no corpo dela em forma de uma doença. Em forma de uma enfermidade. Um problema de saúde que ela não consegue resolver. Que o médico não descobre a causa. Que ela toma remédio, que ela faz tratamento e não resolve. Porque você espírito imundo, você está aí no sangue dela. Na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos dela. Bata em retirada agora. Bata em retirada agora. Sai daí em nome de Jesus. Você que está no emocional dela. Você que está na mente dela, você que está no coração dela, você que coloca pensamento suicida, pensamento de morte, pensamento ruim, solta a mente dela agora. Solta a mente dela agora. Você que atua no sistema nervoso dela, o espírito do nervosismo. Essa pessoa vive descontrolada, desequilibrada. É você, Satanás, que está nos nervos dela. Sai daí agora. Sai do corpo dela agora. Você que coloca dor de cabeça constante. Você quer dominar a cabeça dela. Quando chega sexta-feira, a dor é tão forte que ela tem vontade de bater. Pensamentos, eu te repreendo,
te repreendo, eu te repreendo. Sai agora da mente dela, sai da mente dela, você que coloca insônia, espírito da insônia, você que não deixa essa mulher dormir, você que não deixa esse homem dormir, sai do corpo dele agora. Você que coloca pesadelo, pesadelo com mortos, pesadelo com rituais, pesadelo com animais, com bichos selvagens perseguindo ela, vai saindo daí agora, em nome de Jesus Cristo. Você que faz essa pessoa ver coisa dentro de casa, ela vê vulto dentro de casa, ela vê sombra dentro de casa. Você que faz ela ouvir vozes quando não tem ninguém, ela ouve pessoas chamando por ela, ela ouve pessoas que já morreu chamar por ela, e quando ela olha não tem nada, não tem ninguém. É você, demônio, é você, espírito maligno, é você que está no corpo, é você que está na mente dela, é você que está na vida dela, é você que foi numa sexta-feira foi feito um trabalho foi arriado na encruzilhada, um trabalho foi colocado lá no cemitério, na Mata Virgem, na beira do rio, na beira da praia. Nesse trabalho estava o nome dela, estava a foto dela, estava um fio de cabelo, estava uma peça íntima desse homem, uma peça íntima dessa mulher. E você entrou no casamento, você entrou na casa, você entrou no trabalho, você entrou na vida dela e está dando tudo errado. Eu te amarro, eu te repreendo, eu te mando, bata em retirada agora em nome de Jesus. Sai do corpo dela, sai da casa dela, sai da vida dela, sai do caminho dela, o tranca-porta, o tranca-caminho, tá tudo amarrado, tá tudo travado para essa mulher, tá tudo amarrado para esse homem. Tudo que ela faz está dando errado, tudo que ele faz está indo para trás, porque você, espírito maligno, você está aí amarrando, você está travando, mas a tua força é quebrada, a tua força é quebrada, a tua ação é quebrada. Oh meu Deus e meu Pai, envia do teu poder agora no corpo, da cabeça aos pés, envia do teu poder no emocional, envia do teu poder, meu Pai, nos quatro cantos dessa casa, envia do teu poder nos caminhos dessa pessoa, no trabalho dela, no comércio dela, e todo mal, todo feitiço, todo encantamento, todo olho grande, toda inveja vai sendo queimado, 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 queimado. Sai agora do corpo dele, sai agora do corpo dela, sai da vida dessa pessoa, vai embora agora todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore assim comigo, igreja. Meu Deus, ora com mais fé. Meu Deus, eu não aceito nenhum mal no meu corpo. Eu não aceito, fala com fé, nenhum mal dentro da minha casa, no meu trabalho, nos meus caminhos. Eu não aceito nenhum mal no meu emocional. Diga: meu Deus, envia agora do teu poder, e todo mal seja queimado, 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 queimado. Solta o corpo, solta a mente, solta a vida profissional, solta a vida sentimental, solta essa família, solta a vida dessa pessoa. Vai embora agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as mãos para Deus. Levante as duas mãos para os céus. Levante as duas mãos para os céus. Diga assim comigo: meu Deus. Fala com fé: meu Deus, abençoa as minhas mãos. Consagra as minhas mãos com o teu poder, com fogo do Espírito Santo, e me liberta, Pai. Me liberta de todo mal. Fica com as mãos levantadas, deixa eu orar. Pai, abençoa essas mãos, Senhor. Abençoe as mãos dessa mulher, desse homem, dessa criança, desse jovem. Coloca nessas mãos fogo do teu poder, em nome de Jesus. Coloque as duas mãos no alto da tua cabeça. Não diga nada. Só pense em Deus. Não diga nada. Deixe as mãos no alto da cabeça. Não diga nada. Só pense em Deus. E Deus se em fogo de fogo na tua cabeça até os pés.
O poder de Deus toca nos teus pensamentos. Toca no teu emocional. O poder de Deus casa agora. E todo mal é quebrado. Quebrado. Todo trabalho feito é quebrado. Tudo que está na tua mão, Satanás, contra a vida dessa mulher, joga fora. Joga fora tudo que você ganhou. Todo o trabalho que você ganhou. Tudo que te pagaram para entrar na vida desse homem, joga fora. Quebra, quebra, quebra. A tua força é quebrada. A tua força é quebrada. Isso vai saindo do corpo dela, vai saindo do sistema nervoso dela, dos pensamentos dela, de dentro da casa dela, da vida dela. Tu vai embora agora. Tu vai embora agora pela minha fé. Tu vai embora agora, tu vai sair agora levando essa tristeza, levando essa angústia, levando essa doença, levando essa perturbação, levando essa amarração, levando essa insônia. Arruma a tua bagagem agora. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Todo mal vai sair agora pela minha fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tira as mãos da tua cabeça com fé. Diga: saia. Com muita fé, arranca com ódio desse mal. Sai. Toda dor do teu corpo, toda doença, todo peso, todo mal-estar, toda depressão, toda ansiedade, todo medo. Sai. Toda perturbação aí dentro da tua casa. Sai! Tudo que estava amarrando o teu trabalho, o teu caminho, o teu negócio, a tua vida financeira, sai! 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 Em nome de Jesus. Respira fundo agora. Diga: não volte mais. Fala de todo o coração, declara: não volte nunca mais. Em nome de Jesus. Seja liberta agora. Seja liberto. Receba agora libertação. Libertação. Seja livre agora de todo mal. Seja livre agora. O meu Deus liberta o teu corpo agora. Todo mal que estava aí no teu corpo vai embora. O meu Deus liberta a tua alma, o teu emocional, essa tristeza, essa ansiedade, essa depressão, esse medo vai embora. Receba paz. Seja curada, seja curado. Seja livre de todo peso. Seja livre dessa perturbação que estava na tua cabeça. O meu Deus entra com libertação aí na tua casa. Meu Deus abre os teus caminhos agora. Ele abre as portas para você agora. Se você crê, receba a tua libertação agora. Se você crê, toma posse agora de saúde no teu corpo. Toma posse de libertação na tua vida. Toma posse de libertação na tua casa, no teu trabalho. Eu profetizo sobre a tua vida, minha irmã e meu irmão. Seja liberto, seja liberta, seja livre de todos os males agora. Recebe a tua bênção, recebe o teu milagre, recebe agora a tua vitória. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Como homem de Deus, como profeta, eu abençoo a tua vida.
Eu abençoo a tua casa, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo o teu emocional, eu abençoo a tua vida. Seja abençoada, seja abençoado, seja liberto, seja liberta. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado seja o Senhor, Pai. Digno de honra e de glória. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pela libertação nessa noite. Cadeias espirituais foram despedaçadas. Rituais satânicos foram desfeitos. Espíritos imundos partiram direto para o inferno para não voltar mais. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, meu Pai. Eu te glorifico. E eu te agradeço. Se você crê na tua bênção, se você crê na tua vitória, aquilo que você pediu, agradeça a Deus agora. Agradeça a Deus agora. Louvado, glorificado, magnificado, bendito seja o nome do Senhor. Eu agradeço ao Senhor, Pai, porque pelos olhos da fé eu vejo o teu povo abençoado, curado, liberto, restaurado e abençoado. Louvado, magnificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Adore a Deus agora. Agradeça a Deus agora. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado, bendito seja o teu santo nome. Aleluia. Se você crê, aí na tua casa, você vai agora adorar a Deus, louvar a Deus. Eu não sei o que ele Não peça mais. em mim. Agradeça a Ele. Aleluia. Não entendo por que Louve a Ele agora. amor. Eu não sou o que devia ser. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande Sou é. pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu merecia era O que eu morrer, merecia era morrer. mas Ele me ofereceu o céu. Mas ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou Por aqui. isso estou aqui. Se eu não adorar, E se eu não adorar, falta algo em mim. falta algo em mim. Eu jamais Eu saberei, jamais saberei. porque Ele me escolheu. Porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu Mais de sei. uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. Se eu não adorar, E se eu não adorar, falta algo em mim. falta algo em mim. Eu jamais Eu saberei, jamais saberei. porque Ele me escolheu. Porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu Mais sei. de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho Ele me deu. Ele Me deu. Deus, vamos adorar a igreja, vamos louvar a Deus. Eu não sei o que ele viu Em mim, não entendo porque me amou. Não entendo porque me Amor, eu não sou o que devia ser. Eu não sou o que devia ser.
Mesmo assim ele me abraçou, aleluia. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu merecia era morrer, O que eu mereci era morrer. mas ele me ofereceu os céus. Mas ele me ofereceu o céu. Canta, povo de Deus, eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou Por aqui. isso estou aqui. Se eu não adorar, Se eu não adorar, falta algo em mim. algo em mim. Eu jamais saberei, Jamais saberei. porque ele me escolheu. Ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, Uma coisa eu sei. tudo que eu tenho ele me deu. Ele me deu. Eu só quero adorar. Por isso estou Por aqui. isso estou aqui. Se eu não adorar, Se eu não adorar, falta algo. falta algo em mim. Eu jamais saberei, Eu jamais saberei. porque ele me escolheu. Porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu Tudo que eu sei. tenho ele me Tudo que deu. eu tenho ele me deu. Aleluia, louvado seja o teu nome. Vamos com mais fé, igreja. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. Por isso estou aqui. Se eu não adorar, Se eu não adorar, falta, falta algo em mim. eu jamais saberei, Eu jamais saberei. porque ele me Porque escolheu. ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que Aleluia. eu tenho ele me deu. Louvado seja o teu nome. Tudo que eu tenho ele me deu. Amém. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado pela minha bênção, pela minha vitória, pela bênção da minha casa, pela bênção do meu trabalho. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Porque eu tenho certeza que o teu povo foi abençoado. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha para mim, por favor. Nós oramos em nome de Jesus. Nós ordenamos em nome de Jesus. O mal bateu em retirada. E o mais importante, a bênção chegou. A bênção chegou. Creia no teu coração. A bênção chegou para a tua saúde. A bênção chegou aí para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua vida. A bênção chegou em nome de Jesus. Quem agora, depois da oração, está se sentindo bem? Faz assim, quem está bem? Bispo, eu estou me sentindo bem. Bispo, parece que saiu um peso de cima de mim, bispo. Eu estava muito angustiado, eu não estava bem. Eu estou me sentindo bem agora. Eu tenho certeza que Deus tocou na tua vida. Eu tenho certeza que Ele te abençoou. Agora, coloque em prática o que você ouviu hoje. Ore, creia, haja, vigie os pensamentos. A vitória é tua no nome de Jesus. As coisas de Deus primeiro chega na tua fé, depois vai chegar na tua mão. Jesus disse: se tu podes crer, então tudo é possível que crer. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim aqui, já vou terminar o culto. Preste atenção, gente. Pega firme na sua campanha de libertação.
Pega firme na tua campanha de libertação. Toda sexta-feira, marca esse compromisso com Deus. Sexta-feira é o dia da minha libertação. É o dia que eu vou buscar libertação para minha casa. É o dia da batalha espiritual. Sexta-feira, vem para a campanha da libertação. Mas junto com a tua campanha de sexta-feira e todas as demais campanhas da semana, você precisa ser cheio da presença de Deus. Eu estava vendo essa semana um estudo. Escuta isso que eu vou falar para vocês. Isso é para você ficar atento. Chegou o final do ano. As festas de final de ano estão se aproximando. Você já percebeu que quando chega essa época, começa a acontecer um monte de tragédia? Tragédia de chuva, tragédia de acidente, tragédia de chacina, tragédia. Por incrível que pareça, gente, essa época é a época que se faz mais rituais para demônios. Essa época é a época que se faz mais rituais de superstição. Essa época é a época de bebedeira e vício de droga sem controle. Resumindo, por que a gente vê tanta coisa pesada no final do ano? Porque é a época que mais as pessoas abrem portais espirituais para demônios vir para a vida dela. Por isso que é uma época que você não pode descuidar da oração. Não descuida. Não descuida. Satanás não tira férias, demônio não tira férias, não. E o demônio pega exatamente quando tem brecha. Você já percebeu que, geralmente, a pessoa que é assaltada é a pessoa que está distraída? Ela está distraída. Aí o marginal vai, não, eu vou naquela. Aquele que está atento, ele, não, naquele ali eu não vou, não. Mas aquela pessoa que está distraída, mexendo no celular, como dizia minha avó, pensando na morte da bezerra, ela está distraída. Gente, não deixa esse período trazer distração para a tua vida espiritual, não baixa a guarda. Oração, comunhão com Deus, fortalecimento espiritual. Por você, escuta isso, por você, mas principalmente pela tua família. Olha o que eu vou falar para você. Por você, mas principalmente. Primeiro é você. Você tem que estar bem. Como é que você vai ajudar a tua família se tu está caindo pelas tabelas? Você tem que estar bem. Oração, jejum, comunhão com Deus. E orando para Deus. Pai, guarda fulano, guarda fulana. Porque muitos dos seus familiares, e dos meus também, eles vão abrir a vida dele para demônios agora. Bebedeira, droga, um monte de coisa que de Deus não tem o quê? A sua oração é que vai cobrir eles. Eu vou dizer para você, se você estiver orando, devo botar uma cerca espiritual. Satanás não vai tocar na alma deles, porque a intenção do Satanás não é quebrar uma perna, não. É a alma. Então não baixa a guarda da oração. Não baixa a guarda de buscar a presença de Deus. Domingo vai ser o primeiro domingo de dezembro. E nós vamos fazer o seguinte. Você que está no culto online, domingo, você vai preparar um pouco de azeite ou de óleo. Se você conseguir ter um azeite novo, faça até com um azeite novo. As pessoas que moram aqui em Campinas, que moram aqui no entorno, nos 3 domingos que antecedem as festas, 7, 14 e 21, nós vamos entregar o óleo que nós trouxemos da Terra Santa, no culto presencial. Então, se você mora aqui em Campinas, se você mora aqui na região, já vem no domingo. Agora, você que mora em outra região, não tem como. Então,
Se você puder, você vai preparar um óleo novo, um azeite novo. Eu vou consagrar no domingo, e já no domingo mesmo, você vai ungir as pessoas da sua casa e vai ungir a tua casa. No dia 14, a mesma coisa. E no dia 21, a mesma coisa. Isso se chama proteção e livramento. Meu Pai, o Senhor disse, nenhum mal te sucederá. O mal não vai tocar na tua vida. Mas não vai chegar também na tua família. Por causa da tua fé, por causa da tua prontidão em oração. Por amor a você, não por eles. Escuta isso. Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus tem o quê? Filho. Então, por amor a você, está crendo, está buscando a Deus, Deus vai guardar a vida deles. Mas vamos fazer esse propósito de fé. 3 domingos da proteção, 7, 14 e 21. Amém? Você que está aqui em Campinas, domingo, vem às 8 horas da manhã para o culto presencial. Nós vamos fazer a oração pela família, buscar a presença do Espírito Santo e entregar o primeiro domingo do óleo da proteção. Você que participa pelo culto online, não tem como você estar aqui e não tem como eu mandar para você. Não tem problema. A bênção vai chegar do mesmo jeito. Você vai preparar o seu óleo, o seu azeite. Domingo eu consagro. Quando eu terminar o culto, você unge toda a tua casa. 7, 14 e 21. Para Deus guardar você. E para Deus guardar toda a sua família. Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer oração agora pela tua vida financeira. Eu termino o culto. Amém, Dona Maria Oliveira. Vamos nessa fé, em nome de Jesus. Eu quero orar pelo teu trabalho. Eu quero orar pela tua vida financeira. Eu termino o culto, você vai descansar abençoado, abençoada. Eu quero nessa oração também orar pelos dizimistas e pelos ofertantes desse ministério. Você que tem sido uma coluna dessa obra. Você que tem nos ajudado. Gente, não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Porque nós ainda temos poucas pessoas que ajudam a obra. Eu quero orar por você que é uma coluna dessa obra. E quero orar por você que já é um dizimista ou que quer se tornar um dizimista a partir de hoje. E Deus está tocando no teu coração para você semear nessa obra. Eu e a pastora Anice, nós temos orado e temos pedido a Deus o seguinte: que cada dízimo devolvido nesse ministério, cada oferta semeada, que Deus venha fazer retornar para esse dizimista e para esse ofertante abençoado, multiplicado 30, 60, 100 vezes mais. Porque Deus te abençoando, Deus prosperando, você vai poder ajudar muito mais essa obra. Então eu quero orar por você que já é um dizimista e por você que a partir de hoje, você diz, bispo, eu quero ajudar essa obra também. Eu tenho acompanhado os cultos e eu tenho visto que é um trabalho sério, que é um trabalho de Deus, que é um projeto de Deus. Eu vou orar no nome de Jesus. Quero orar também por você que está na campanha da Arca da Aliança. Nós entramos no último mês do propósito da Arca. A palavra de Deus vai dizer que Deus, por amor à Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, Deus abençoou a vida de Obed-Edom em tudo. E eu creio, gente. Eu creio, eu estou orando, eu estou jejuando para que as pessoas que estão fazendo esse propósito, elas sejam abençoadas. Porque Deus não mudou. O Deus que abençoou a Obed-Edom em tudo é o Deus em cuja presença nós estamos nessa noite. Então eu quero orar por você que já está na campanha da Arca. E quero orar por você que a partir dessa noite você quer entrar também na campanha. Eu tenho dito para as pessoas na oração da semana que você não deve participar da campanha da Arca porque o bispo está falando ou porque outras pessoas estão fazendo. Você deve participar porque Deus tocou no teu coração. Deus colocou uma fé, uma certeza no teu coração e você crê.
Que às vezes Deus fala, mas a pessoa não crê. Bispo, Deus tocou o meu coração, bispo, e eu creio. Se Deus tocou o teu coração e você crê, faça com toda a tua fé. Faça em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Se você é um dizimista, você vai participar da campanha da Arca devolvendo o teu dízimo. De tudo que Deus te der. De tudo que Deus fizer chegar à tua mão. Você vai separar o dízimo e você vai semear nesse ministério. Você vai abençoar esse ministério. Você vai nos ajudar a alcançar mais e mais e mais pessoas para o reino de Deus. Amém? Bispo, Deus tocou meu coração e eu quero participar da campanha da Arca e eu quero semear uma oferta. Você deve fazer o que Deus colocou no teu coração. Se Deus colocou no teu coração para você dizimar, você vai dizimar. Se Deus colocou no teu coração para você semear uma oferta, você vai fazer semeando uma oferta de fé. Ou de 100, ou de 50, ou de pelo menos R$31. Faça com toda a tua fé. Não vai te faltar. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar muito mais, porque você está abençoando a obra. Você está semeando na obra. Amém? Glória a Deus. Apresenta as suas mãos aí na tua casa para Deus. Deixa eu orar pelo teu trabalho. Deixa eu orar pela tua vida. Vai pedir a Deus a bênção da vida financeira. Deus e Pai. O Senhor disse, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E o Senhor disse, tudo que pede, recebe. Pai, eu não peço pela minha vida não, Senhor. Eu peço pela vida financeira do teu povo. De cada pessoa que está orando aqui comigo agora. Senhor Jesus, abençoa, Pai. Abençoa o trabalho. Abençoa os projetos. Abençoa a vida financeira de cada pessoa que está orando. Repreende, meu Pai, todo espírito de escassez. Todo espírito de miséria, de amarração, de porta fechada, de caminho fechado. Meu Deus, repreende, Pai, em nome de Jesus. E abençoa, meu Deus, o teu povo com bênção de provisão, com prosperidade, com multiplicação. Que eles tenham, meu Pai, para eles. Que eles tenham para a família deles e também para abençoar a tua obra. Pai, eu oro por esse dizimista, esse ofertante, meu Pai, do ministério. Eu louvo e glorifico ao Senhor por cada dizimista que o Senhor tem levantado para nos ajudar, Pai. Por cada semeador, por cada ofertante. Senhor, não deixa faltar nada para eles. Que se cumpra a palavra que diz, o meu Deus em Cristo Jesus há de suprir todas as necessidades. Supre as necessidades deles, Pai. Que cada dízimo que eles devolverem aqui nesse ministério, cada oferta que eles semearem aqui, Pai, o Senhor faça voltar para eles, multiplicado, abençoado, 30, 60, 100 vezes mais. Eu abençoo os dizimistas, eu abençoo os novos dizimistas. Estendo a minha mão, Pai, para a Arca da Aliança. Aqui tem pedidos, tem comprovantes, tem nomes daqueles que estão nessa campanha de fé. Senhor, eu profetizo, meu Pai, que esse mês de dezembro seja o mês do sobrenatural, dos milagres. Eu profetizo, Pai, saúde, paz e prosperidade. No nome de Jesus. E se você crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém? Olha para mim. A bênção de Deus está no teu trabalho. A bênção de Deus está na tua vida financeira. Eu vou colocar na tela para você a chave Pix da igreja. Se você nessa noite tem o dízimo, bispo, eu quero enviar o meu dízimo nessa noite. Bispo, eu quero enviar uma oferta para ajudar essa obra nessa noite. Bispo, eu quero enviar o meu propósito da Arca. Se você tem para enviar hoje, você vai enviar nessa chave Pix. 11 972 25 3106. Amém? Quando você enviar o teu dízimo, quando você enviar a tua oferta, você vai entrar nesse número que também é o WhatsApp.
você vai mandar o comprovante, nós vamos imprimir, nós vamos colocar na arca. Bispo, eu não tenho Pix, eu não gosto de fazer Pix, eu quero fazer um depósito. Se você não tem Pix, você vai fazer um depósito nessa conta provisória do Bradesco que está aparecendo aí. Anota a agência, a conta, você vai fazer o seu depósito. Você enviou o Pix, você fez o depósito, entra nesse WhatsApp, manda o comprovante, nós vamos imprimir, vamos colocar na arca e vamos estar orando por você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está pelo YouTube, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, gente. Tem um botão aí abaixo com a palavra inscrever-se. Toca nesse botão, se inscreva, para você estar participando dos cultos online, das campanhas de oração conosco aqui no canal. Deixa também o teu joinha, deixa o teu gostei, não custa nada, tem um dedinho para cima aí abaixo, toca aí no joinha, confirmando a tua bênção, a tua vitória, o teu milagre. Amém? Se você ainda não está no canal do WhatsApp, gente, vai para o canal do WhatsApp. Tem muita gente que a gente está falando, mas só acha que é brincadeira. Depois você não vai poder dizer, puxa vida, bispo, ó, hackearam o meu WhatsApp, bispo, ó, perdi o meu WhatsApp. Deus está dando direção. Dá ouvido, gente. Você que está aqui na videoconferência, o link para ir para o canal está aqui no chat. Está aqui fixado. Você que está pelo YouTube, o link está fixado aí em cima. Toca nesse link. É o link do canal do WhatsApp, não é do grupo. Do canal do WhatsApp. Quando você tocar nesse link, vai aparecer seguir canal. É importante que você marque seguir canal. Tem muita gente que está no canal, mas não está seguindo. Toca no botão seguir canal. Você já vai estar dentro do canal. Você vai lá em cima, perto da minha foto, tem um sininho, toca no sininho, tira o risquinho do sininho, para que todas as vezes que eu entrar, você seja avisado. Gente, no canal do WhatsApp, é privacidade para você, é segurança para você, ninguém vai estar vendo o teu número. Não tem como ninguém tentar dar golpe em você, tentar tomar o teu WhatsApp, tentar tirar dinheiro de você. É segurança e privacidade. Então vai para o canal no nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a oração final, eu termino, você vai descansar. Amanhã, sábado, 6 horas da manhã, quem puder, vem orar junto comigo. 6 da manhã eu vou estar orando. Bispo, eu não posso orar às 6 da manhã, não tem problema. Ora no horário que você puder, mas não deixa de voltar amanhã para a gente orar junto. E no domingo, começa os 3 domingos da proteção. Amém? Quem mora aqui em Campinas, vem para o culto de Campinas, 8 da manhã. Bispo, qual é o endereço de Campinas? Rua Regente Feijó, 595, aqui no centro, no auditório do Hotel Eurosuite, domingo, 8 da manhã. E para você que mora em outra cidade, outra região, outro estado, outro país, 8 da noite, o culto online, domingo, começando o primeiro dos 3 domingos da proteção. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós louvamos ao Senhor, nós glorificamos ao Senhor e nós agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esse culto de sexta-feira. Obrigado, meu Pai, pelas bênçãos derramadas. Obrigado pela vida de todo o povo, Senhor. Obrigado pela tua presença, meu Pai. O teu povo vai sair agora, Senhor. Guarda a vida deles nessa noite. Guarda a casa deles nessa noite. Dá para todos eles, Pai, uma noite abençoada, tranquila de sono. O sono do justo, Pai. E que esse final de semana seja de bênçãos e seja de milagres. Prepara, meu Deus, a nossa fé. Prepara o nosso coração para o culto de domingo, o primeiro domingo da proteção. Às 8 da manhã, aqui no culto presencial em Campinas, e às 8 da noite na sala de oração. Traz o teu povo nesse domingo, Pai. Eu peço em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja na tua vida, hoje, amanhã e sempre. E que todos digam amém. Amém, povo de Deus. Graças a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Olha para mim. A bênção de Deus está na tua vida. A bênção de Deus está com você. Creia no teu coração. Declara, eu estou abençoado, eu estou abençoado. Fala, eu estou abençoado. A bênção de Deus está comigo. Uma noite de sono abençoada para todos vocês. Que esse final de semana seja de bênçãos e de milagres. Amém? Ó, beijo no teu coração. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos vocês. Boa noite!